O julgamento do Bolsonaro tem abalado completamente as estruturas do bolsonarismo, porque Bolsonaro vai ser cassado, mas o Walter Braga Neto, que foi o vice do Bolsonaro na chapa, vai ser absolvido. Ele que foi o militar mais próximo do Bolsonaro. E isso tem causado uma revolta imensa nos bolsonaristas, chamando o Walter Braga Neto de traidor e ainda assim criticando as Forças Armadas, falando que elas usaram o Bolsonaro e agora elas estão quietinhas. Por óbvio, as Forças Armadas não podem se mobilizar em favor do Bolsonaro, porque Bolsonaro atacava a República que as Forças Armadas teriam que proteger. Ou seja, qualquer movimento das Forças Armadas teriam que ser em contra, ou seja, tinham que ser contrários ao Bolsonaro. Coloque nos comentários, você vê uma traição do Bolsonaro? Você tem gostado dessa ruína bolsonarista? Você acha certo o Braga Neto não ser cassado? Deixe seu like se você curte. Quando o bolsonarista fica revoltado, e claro, se inscreva no canal. O voto do Benedito Gonçalves, que foi o primeiro a votar o julgamento do Bolsonaro, vai ser retomado amanhã às 9 horas da manhã. Foi um voto muito duro contra o Bolsonaro, abrindo as portas da prisão. Link aqui no card porque já comentamos tudo isso. Os aliados do Bolsonaro também observaram dessa forma. Pô, pera lá, foi um voto muito pesado. Mesmo nós já sabendo que o Bolsonaro seria cassado. E eles começaram a ficar assim muito incomodados porque o Walter Braga Neto não foi condenado pelo Benedito Gonçalves. O advogado do PDT nem ao menos citou o Walter Braga Neto na primeira sessão do julgamento. O Walter Braga Neto, que é da chapa do Bolsonaro e, portanto, ele possui também parte no processo, ele foi processado. Mas, como são duas pessoas, são figuras diferentes. O Walter Braga Neto tem sido poupado porque ele não foi beneficiado pela reunião com os embaixadores. O Bolsonaro está sendo condenado por uso indevido dos meios de comunicação e abuso de poder. O Bolsonaro, caso tivesse vencido Lula, aí sim o Walter Braga Neto poderia ser cassado, porque, no caso, ele se beneficiou dessa reunião. E aí, ele nem participou, não foi beneficiado, portanto não vai ser cassado. E ele era o militar mais próximo do Bolsonaro. Sempre foi. Mais do que o general Augusto Heleno. Isso tem causado uma revolta nos bolsonaristas muito forte, segundo a Mônica Bergamo, colunista da Folha de São Paulo. Ela falou o seguinte, que os bolsonaristas têm esse entendimento. Pera lá, o Walter Braga Neto foi ministro do Bolsonaro, estava na chapa, foi alguém muito próximo, e ele não vai ser punido também com o Bolsonaro? Isso é uma traição. Só falando que o Walter Braga Neto é um traidor. Mas o que o Walter Braga Neto poderia fazer nesse caso? Ele iria falar, não, eu participei, eu também tenho que ser punido? Não faz sentido a reclamação dos bolsonaristas. Por que o Walter Braga Neto seria traidor? Ah, ele é um traidor porque ele não está se mobilizando junto ao Bolsonaro? Ele não está fazendo nenhum movimento para beneficiar o Bolsonaro? Ora, mas isso nenhum aliado do Bolsonaro tem feito. Para que ele vai fazer declarações em favor do Bolsonaro para ele próprio ser prejudicado? É óbvio que ele não vai fazer isso. Então, os bolsonaristas estão revoltados também com as Forças Armadas. Porque na visão, isso segundo a Mônica Bergamo, na visão dos bolsonaristas, os militares eles se beneficiaram muito do governo Bolsonaro, usaram e abusaram do Bolsonaro, e isso de fato aconteceu, né? Por quê? Picanha superfaturada, leite condensado, cerveja, prótese para piu-piu, azulzinho e várias outras coisas. E várias outras coisas, né? Então assim, foi a festa do Deus Baco para os militares durante o governo Bolsonaro. E depois do Bolsonaro ter dado tantas próteses, tantos azulzinhos, os militares que teriam poder ou têm poder de pressão não estão fazendo nada. Isso na visão dos bolsonaristas. E nem o Walter Braga Neto. Eles estão todos em silêncio. E assim, o que eu questionei sobre o Walter Braga Neto também vale para as Forças Armadas. O que os militares poderiam fazer? Eles iriam falar que o Bolsonaro está sendo perseguido? Ora, o que o Bolsonaro fez para ser cassado foi um ataque à República. Um ataque ao nosso sistema eleitoral, levantando mentiras para a comunidade internacional. Se as Forças Armadas precisassem se mexer, ou tivessem que se mexer, não seria a favor do Bolsonaro, seria contra o Bolsonaro. Seria para atuar contra, para intervirem o Bolsonaro, e não o TSE. Então esse pedido dos aliados do Bolsonaro é um choro de perdedor, mostrando o abandono do Bolsonaro, seja dos milicos, que não vão se mobilizar em favor do presidente cassado agora, que será cassado, isso é inevitável, amanhã ele já deve ser cassado, e muito menos a classe política.
Os militares, se eles se mobilizassem, pegaria mal para eles, para as instituições que já ficaram muito afetadas pela participação no governo Bolsonaro. E os aliados de Bolsonaro, os aliados políticos, também podem ser caçados futuramente, porque até o final de novembro o TSE espera julgar mais 2 ações contra Bolsonaro, que não vão mudar em absolutamente nada tempo de condenação e afins, mas pode afetar outros bolsonaristas pela propagação de notícias falsas, como Carlos, Flávio, Eduardo, Biaquice, Zambelli, vários e vários outros, como nós já falamos aqui no card. Esse é o medo. Por que vão mobilizar em torno do Bolsonaro, que já está caçado, que já é favas contadas, para eu me prejudicar? Isso não vai acontecer. E mesmo assim, mesmo com o Bolsonaro abandonado, mesmo com o Braga Neto não se mobilizando, existe uma pressão contra o general. Até tô parecendo um Wolverine, né, com esse cabelo. Cortar a sexta que vem. O Walter Braga Neto tem sido pressionado, e olhem só, pelos militares a não sair como candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. O Valdemar Costa Neto quer que o Braga Neto saia como candidato do Rio. Por conta de toda aquela história da segurança pública, ele é um general, tal, mas ele não quer, ele está resistindo e as Forças Armadas também não querem. Porque um candidato de Bolsonaro a prefeito do Rio de Janeiro vai, invariavelmente, receber apoio das milícias. São os amigos do Bolsonaro. Então as Forças Armadas não querem, depois de tudo o que aconteceu no governo Bolsonaro, terem essa associação negativa de um militar estar recebendo dinheiro e apoio das milícias do Rio de Janeiro. A gente sabe que muito disso acontece, mas isso não pode ficar tão escancarado. Então eles estão falando, Braga Neto, não saia, você vai manchar a imagem da nossa corporação que já está muito manchada. Só que o Braga Neto é o candidato do Bolsonaro. O Bolsonaro até fez um movimento para tirar o Flávio, que queria disputar 2024 com o prefeito do Rio de Janeiro. Já explicamos também, tem vídeo, link aqui no card. O Flávio pode trazer para o Bolsonaro, primeiro, a derrota para o Dudu Paes, o prefeito ostentação. E ele também pode se dar muito mal com reviravoltas, surgimentos, caso do Mauricídio, o Bolsonaro não quer nada disso. Então, para preservá-lo, para se autopreservar, o Bolsonaro cortou, ceifou a candidatura do filho, que ficou muito chateado com o Bolsonaro podou o Flávio em uma entrevista à Jovem Pan. E tanto o Bolsonaro quanto o queridíssimo Valdemar Costa Neto querem o Braga Neto. E sempre foi o Braga Neto a preferência do PL em detrimento do Flávio Bolsonaro. Isso assim, todo mundo sabe. O nome do Braga Neto sempre foi ventilado como nome alternativo e meio mais forte, porque a derrota do Flávio ela era certa. Para o Walter Braga Neto, mesmo que ele não seja cassado, a situação está muito complicada, porque o Ministério Público vai investigá-lo. Isso é dado também como certo, porque as mensagens que estão sendo apuradas no celular do Mauro Cid possuem trocas com o Lawand, que prejudicou muito o Bolsonaro na CPI, tem vídeo também já, link aqui no card, e mensagens com o Elcio Franco, que foi o número 2 do Ministério da Saúde, na época do Eduardo Pazuello. Só que mesmo sendo muito próximo do Eduardo Pazuello, por conta do Ministério, o Elcio Franco era mais próximo do Walter Braga Neto. Então é muito, mas muito provável que o Walter Braga Neto seja investigado por conta dessas mensagens do celular do Mauro Cid. Isso tudo também já está explicado, tem vídeo aqui no canal para que você veja e entenda tudo isso. Podem ficar tranquilos, Walter Braga Neto não passará impune. Não passará impune. Pode não ser cassado, mas vai sofrer sim as suas punições.